Olá, amigos do Evangelho. Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Nesse propósito de amor, estamos aqui reunidos para estudarmos eu, Norma, nosso irmão Hernandes, nossa irmã Vânia, na técnica, nosso irmão Itamar. Hoje, daremos prosseguimento ao estudo do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No subtítulo, Ressurreição e Reencarnação. A partir do item 9, até os itens 10 e 11, que serão abordados pela nossa irmãzinha Vânia. Então, para iniciar, vamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Jesus para a nossa prece inicial. Graças a Deus, obrigada, Senhor da vida, por essa oportunidade abençoada de realização do Evangelho no lar. Gratidão à espiritualidade amiga que em seu nome nos assiste, mas, sobretudo, gratidão ao nosso Pai maior, a quem pedimos, nós e os nossos irmãos do outro lado da vida, presentes conosco, bem como aqueles que estão nos assistindo, pedimos a Ti, Pai, muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Então, o primeiro item a ser lido é o item 9, que diz assim, meus irmãos: o Espírito sopra onde quer. Ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer? Aqui nós vamos dar uma parada, porque essa é uma possibilidade, de interpretação, de ser o Espírito de Deus que dá a vida onde ele quer. E para refletir acerca disso, eu me lembrei de uma linda canção que é interpretada pelo nosso irmão Carlinhos Conceição, que ele fala assim: ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor dos ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinais dos pardais, ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes da luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Ou seja, meus irmãos, a contemplação da natureza nos liga com essa vibração do Pai em toda a sua criação. E a canção continua: sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir.
Então, Deus habita em nós, através de suas leis gravadas em nossa consciência. Um dos atributos de Deus é ser soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Ele sabe, meus irmãos, do que precisamos vivenciar regenerativamente ao longo da caminhada, da imortalidade da alma no processo de nosso amadurecimento, de nossa evolução. Por isso, entendemos que o Espírito de Deus sopra onde quer, em toda a sua criação. E aí, nós vamos prosseguir, porque eles falam aqui a espiritualidade numa segunda hipótese, né? Ou é nessa, Deus soprando em diversos lugares, ou a alma do homem. Então, nesta última acepção, diz a espiritualidade, vós não sabeis de onde ele vem, nem onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o espírito será. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu tempo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Então, nesse trecho, nós vamos ver que ele referencia uma hora espírito, outra hora alma. Espírito quando está desencarnado, alma quando está na matéria, não é verdade? Assim, se o próprio espírito não sabe quem foi, dado o véu do esquecimento, né, meus irmãos, aquela barreira que nos impede de ter lembranças de nossas encarnações passadas, quanto mais os que com eles estão convivendo na presente encarnação. Não é verdade? Em tudo há a sabedoria atuante de Deus. Reencarnamos em núcleo familiar com espíritos que precisamos aparar arestas, aprender a amar. Alguns desses que vêm para a nossa convivência, nós ferimos no pretérito. Alguns outros foram feridos por nós. E a doutrina espírita vai nos ampliando o esclarecimento dessas verdades. No livro Missionários da Luz, do Chico Xavier, nós vemos o caso da reencarnação de Segismundo. É uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz. Então, Segismundo viveu um triângulo amoroso com Raquel e Adelino. No caso, lá no pretérito, né? Adelino fora o esposo traído por Raquel e Segismundo, e num período em que o homem lavava honra por duelo. E assim, o Adelino, para lavar a sua honra, como aquela sociedade da época entendia, propôs um duelo com o Segismundo. O Segismundo sabia que iria sair-se melhor, porque ele era treinado para atirar. E ele ceifa a vida do Adelino. Então, dá muito trabalho para a espiritualidade aproximar os dois no processo em que os dois estão
desencarnados, preparando-se para reencarnar, porque o Adelino sentia repulsa até na aproximação de Segismundo. Então, a justiça divina vai permitir essa reencarnação para que esses espíritos, Raquel e Adelino, recebam Segismundo como filho, e assim vão aparar as arestas pelo amor que o pai e mãe devota a seus filhos. Isso é um exemplo, não é? Latente, e deixa claro que o espírito precede ao berço, não é? Da matéria. Por conseguinte, da pluralidade das existências. É a justiça de Deus nos auxiliando no nosso progresso evolutivo. Agora, vou passar a palavra para a nossa irmãzinha Vânia, para o estudo dos outros 2 itens. Olá você, saudações fraternas. Dando sequência ao nosso estudo de hoje, estamos vendo o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ler o item 10 e procurando abrir a nossa compreensão, o nosso entendimento, aproveitando as explicações da Norminha, para que nós entendamos melhor o processo da reencarnação. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, que o arrancam. Pois até João, todos os profetas, com a lei, profetizaram. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Mateus capítulo 11, versículos 12 a 15. É interessante fazer uma parada aqui para um breve comentário, porque àquela época ainda vigoravam as profecias que os antigos profetas haviam recebido, e elas se espalhavam. Com a vinda de Jesus para nos trazer a lei de amor, ele, juntamente com os seus discípulos, e dos quais nós tivemos os 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, João e Lucas, eles também procuraram abordar determinados aspectos para que o povo daquela época, então, começasse a perceber a questão da reencarnação. Vamos lembrar que naquela época a ciência era muito primária, muito básica, né? Pouquíssimo conhecimento. Então, divulgavam-se consideradas verdades, coisas que depois a ciência viria a comprovar o equívoco. Por exemplo, essa questão de que poderia o corpo de um velho, aquele corpo cuja matéria orgânica chegou ao fim, voltar a viver aquele mesmo corpo, né? Então, acreditava-se por isso, na palavra ressurreição, né, que renasceria de novo. Né? Mas, conforme Allan Kardec e os espíritos da codificação nos orientaram, e Emmanuel também ratificou, quando há uma verdade comprovada pela ciência, se o espiritismo pensa diferente ou coloca diferente, quer dizer, desculpem, é para nós ficarmos com a verdade e dispensarmos aquilo que o espiritismo disse. Por quê? Nós temos que nos recordar do tríplice aspecto da doutrina espírita, que é a única que o tem. É a única que é filosofia,
ciência e religião. Então, a par do desenvolvimento da ciência terrena, a ciência espírita traz os conhecimentos que foram comprovados pela observação, pelo estudo minucioso de Allan Kardec e seus companheiros. Então, aqui nesse trecho que nós lemos de Mateus, né, o reino dos céus, nós sabemos que Jesus se referia àquilo que está dentro de cada um de nós, aquilo que nós conquistamos através do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa transformação moral. Porque quando nós estamos em paz conosco mesmos, quando nós praticamos o bem, quando a nossa consciência está tranquila, nós nos sentimos como se estivéssemos nos céus. Aquele lugar harmonioso, calmo, tranquilo, pleno de felicidade. O que absolutamente não quer dizer que vamos ficar à toa, né? Não. E ainda, o que é importante destacar desse trecho de Mateus que retrata a fala de Jesus, né, é que João Batista, né, é o mesmo Elias que voltou. Então, Jesus, ele não contrariou o que os profetas haviam dito, ele ratificou, ele confirmou o quê? A reencarnação. Né? E aí, quando Jesus coloca esse final maravilhoso, ouça quem tem ouvidos de ouvir, significa o quê? Que aqueles que já estão preparados, amadurecidos, moral, intelectual e espiritualmente, para a época, eles ouviriam e acreditariam. E aqueles que não deveriam, estariam aguardando o novo momento. Por quê? Nós não podemos violentar a vontade de ninguém. O Espiritismo não é imposto. Nós devemos segui-lo na medida em que vamos amadurecendo o nosso senso moral e vamos cultivando a fé raciocinada, isto é, a gente acredita sabendo o porquê. Vamos ao comentário de Allan Kardec, no item 11. Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Jesus se expressou de forma clara, categórica, contundente. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus se refere à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É outra alusão, outra referência à violência da lei mosaica, a lei de Moisés, que ordenava o extermínio dos infiéis para se ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, conforme a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Depois acrescenta: ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu dizem claramente
que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Vamos comentar um pouco acima do início do que nós acabamos de ler e ouvir. Então, Jesus deixa claro que João Batista é o Elias que voltou. Não o Elias corpo físico, mas o Espírito que retornou em um novo corpo. Né? E quando Jesus comenta acerca da violência, é que Moisés, nós já falamos isso aqui, Moisés recebeu os 10 mandamentos, mas para que ele conseguisse unir ou harmonizar as diversas tribos da época, ele precisou de usar de elementos que convencessem, muitas vezes pelo medo, pelo temor, porque era um povo ignorante, um povo ainda muito materialista, que cultuava vários deuses, que cultuava as aparências exteriores. Então, para que Moisés conseguisse conduzir esse povo para a terra prometida, era preciso que fossem criadas regras ou leis rígidas para que ele pudesse cumprir a sua tarefa, a sua missão. E aí, Allan Kardec comenta, né, que a questão da lei mosaica que mandava matar todos aqueles que não acreditavam em Deus, né, Allan Kardec esclarece por quê. O céu, referindo-se aí aos planos mais altos, claro, se ganha pela caridade, pela brandura. Brandura é a calma, a docilidade, a suavidade. Então, nós temos que pensar que a linguagem através da qual nos chegou o ensinamento que os evangelistas trouxeram para nós, ela se revestiu de um rigor próprio da época, né? Para aquilo que se dizia e aquilo em que se acreditava, conforme o grau de entendimento e de compreensão das pessoas que lá então viviam. E Allan Kardec relembra que o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Então, não é cumprindo cultos exteriores, fazendo promessas, fazendo barganhas, que nós alcançaremos esse céu, os planos mais altos. E no final, a fala de Jesus, que tantas vezes ele repetiu, ouça quem tem ouvidos de ouvir, e noutra passagem, e noutro momento, veja quem tem olhos de ver, ele estava dizendo claramente que nem todos estavam em condições de entender certas verdades. Então, nós temos que lembrar que mesmo hoje, século XXI, apesar de estarmos no mundo de provas e expiações, sendo na condição de espíritos imperfeitos ainda, todos nós temos o nosso momento, o nosso estágio de evolução. Então, jamais deveremos forçar a pessoa a ser espírita. Jamais deveremos impor verdades para as quais ele ainda não está preparado para entendê-las. Isto é a fé raciocinada. É eu acreditar, eu conhecer, eu saber, mas sabendo o porquê. E isso o Espiritismo nos traz, porque o Espiritismo é consolador e é libertador. Então, por isso que nós temos que dosar as verdades, as informações,
o conhecimento que nós vamos compartilhar, seja no Evangelho Lar com a Família, seja nos grupos de estudos, porque somos diferentes uns dos outros. E muitas vezes aquilo que para nós é claro, nítido, sobre o qual não resta nenhuma dúvida, para o outro ainda é difícil o entendimento. Para clarear com reflexões para o nosso dia a dia, nós vamos agora retirar do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, do Espírito André Luiz, pelo médium Antônio Baduí Filho, a lição 39, que se intitula É Importante, referindo-se ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 10, 11, 16 e 17. Então, isso significa que nós vamos lê-la e analisá-la para o que nós acabamos de ler e comentar, dos itens 10 e 11, e vocês já fiquem com um saborzinho das nossas reflexões para quando nós estivermos lendo e comentando os itens 16 e 17, combinado? Vamos lá. Conserve a calma e haja com brandura. Cultive a paciência e tenha compreensão. Alimente a esperança e espalhe a caridade. Sustente o perdão e ajude o próximo. Fique na indulgência e exercite a bondade. Busque o estudo nobre e siga a lição do bem. Trabalhe honestamente e persista na disciplina. Adote a humildade e se fortaleça na fé. Semeie a tolerância e conduza a paz. Ampare-se no amor e entenda sempre. Observe o esforço de renovação íntima para não perder tempo no aprendizado da evolução. Você não tem dúvida quanto ao objetivo da reencarnação, mas é importante analisar o que tem feito da oportunidade de nascer de novo. Então, para nós, os espiritualistas e nós espíritas, né, o objetivo da reencarnação, o que é? É o nosso aprendizado, é o nosso progresso, é a divina oportunidade, a divina bênção para que nós reajustemos as nossas falhas, os nossos equívocos, os nossos erros cometidos em outras existências e sigamos adiante em nossa jornada evolutiva. Jamais é punição e ela se torna um castigo só se o espírito permanece recalcitrante, se ele teima em continuar seguindo o caminho do mal. Então, nessa lição do Espírito André Luiz, então, o convite para que todos nós analisemos o que temos feito desta presente oportunidade, para que nós nos convençamos de que esta está sendo a nossa melhor reencarnação, pois estamos tendo à nossa disposição um volume ilimitado de conhecimentos. Nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar muitas conquistas, muitos progressos, muita tecnologia nova. Então, que nós possamos aproveitarmos delas também para a nossa reforma moral, que é o objetivo maior da nossa encarnação no corpo físico, a nossa melhora enquanto espíritos imortais. Passo a palavra agora para a nossa companheira Norma. Graças a Deus, meus irmãos, chegamos então ao momento da fluidificação da nossa água.
Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, a essa espiritualidade amiga que nos assiste em nome do nosso Mestre Maior, pedindo-lhes que façam penetrar na água que nós disponibilizamos sobre a mesa os fluidos balsâmicos necessários ao tratamento dos nossos corpos físicos e espirituais. Assim, agradecemos humildemente por esta fluidificação em nome do nosso Pai Maior. Graças a Deus. E desta forma, estamos chegando ao término do nosso Evangelho do Lar de hoje. Muito felizes e agradecidos por esta oportunidade de aprofundamento nos ensinamentos do Mestre e do Consolador que ele nos prometeu. Vamos elevar os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos. Graças a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, guias e amigos espirituais que aqui estão nos assistindo. Humildemente, vos agradecemos por esta oportunidade de aprendizado e estudo, de comunhão com a vossa vibração de amor. Ao tempo que vos agradecemos como eternos pedintes, nós pedimos vibrações desse seu amor, dessa sua luz, dessa sua paz, para todas as pessoas que estiverem necessitando de auxílio, onde quer que elas estejam, para os nossos familiares, para todos aqueles teus semeadores das vossas palavras, Senhor, que estejam aflitos e necessitados. Assim, com nossos corações transbordantes de gratidão e de amor, nós pedimos ao nosso Pai Maior muita proteção para todos nós e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando juntos graças a Deus. Agora, nós passamos a palavra ao nosso irmãozinho, Senhor Hernandes, para que ele possa fazer as considerações e orientações sobre o Evangelho no lar. A palavra é sua, meu irmãozinho. Uma vez mais juntos, para esse estudo, esperamos que seja do agrado de todos. Vamos fazer uma apreciação sobre a realização do Evangelho no lar. Aqui fala em orientação. Eu prefiro pensar aqui uma sugestão. Por quê? Para quê? Como se faz esse trabalho do Evangelho? Estamos cuidando, pois, dos seus objetivos. Quais objetivos? A limpeza magnético do nosso lar. Então, nosso lar está sujo, comumente, vibratoriamente, meio abandonado, discussões e problemas, enfim. Vamos buscar essa limpeza. Segunda situação, manter nossa casa vinculada ao plano espiritual, com a busca da proteção e a harmonização familiar. As orações, esse trabalho, vão ajudar, sobremodo, todos os ocupantes de nossas casas.
Como fazer isto? Vamos ver a realização do ato de uma maneira simples, simplificada e objetiva. Escolhemos um dia da semana, qualquer dia, qualquer hora, mas de preferência um horário em que todos possam se reunir. Não vamos escolher hora de novela, hora de futebol, não dá. Aí já estamos eliminando algumas pessoas. Então, um horário compatível com a presença, com a possibilidade de presença de todos. Nesse horário, nesse dia, marcamos um horário fixos, tipo 30 minutos até uma hora, mas dia e horário fixos. Por quê? A espiritualidade se programa para comparecer em nossos trabalhos espirituais. E não é só nosso, não, principalmente da espiritualidade. Destaca-se um responsável por esse trabalho. Não pode faltar. E se ele tiver que faltar, tem que ter um substituto eventual. É preciso que esse substituto esteja a postos para cumprir o trabalho como se o titular estivesse. Agora, a prática do Evangelho. Para esta prática, vamos utilizar normalmente o livro Evangelho segundo o Espiritismo, um livro suplementar para nos dar alguns dados que deem apoio à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa leitura, vamos escolher um trecho a ser lido, interpretado e, se possível, com uma discussão dirigida, isto é, alguém comanda e as pessoas possam opinar. E se houver criança, pode? Pode. A criança não tem a maturidade para acompanhar. Se houver criança, constantemente tem um livro, Evangelho da Meninada, ou um trabalho de simplicidade, onde uma criança possa se apresentar, que é como a iniciação desta criança. Agora vamos ter aqui um jarro, uma garrafa, uma jarra com água para se tomar. E haverá um ato simples para a chamada magnetização desta água, ou fluidificação da água. Isso é sempre com a imposição de mãos. As mãos não falam, só endereçam energia. O coração deve estar ativado nesse momento aí, nossa mente ligada aqui a esse ato. Vamos nos dirigir a Jesus, a Mãe Maria, sobretudo a Deus, pedindo que se digne ajudar-nos, cuidando desse ato aí, para nós e conosco. Note bem, depois da água fluidificada ou magnetizada, ela não é a mesma anterior, ela recebeu uma energização apropriada ao nosso fortalecimento espiritual. Se houver alguém com doenças ou com dificuldade, podemos pedir por essas pessoas também nesse ato, de modo que esta água se transforma em um remédio adequado, do ponto de vista energético, a cuidar de todos que dela participarem. Isso posto, não tendo nada mais a acrescentar aí, nós vamos para a prece final. Agradecimento. Pedir a gente pede sempre, mas vamos evitar tanto pedido. Agora é agradecer e louvar a Deus. A gente se esquece disso. Agradecimento e louvor podem vir juntos aí. Louvar e agradecer o quê? Pela vida, pela saúde, pela organização familiar, pelas oportunidades que temos, pela alimentação, trabalho, enfim,
temos muitas maneiras para que nós possamos agradecer o que recebemos da vida. Agradecer pela vida. Com a prece final, nós encerramos o trabalho do Evangelho no Lar. A água pode ser distribuída entre os presentes que quiserem fazer uso da mesma, e assim ficamos com um cumprimento de uma proposta que nós fazemos cumprida. Isso nos dá alegria, segurança mental, moral no lar. É da maior importância. Quem não começou ainda pode planejar para pôr isso em prática. Muito obrigado. A palavra para a Norma que me passou. Não, assim nós estamos terminando, lembrando a vocês que nos assistirem mais tarde, se não puderem fazê-lo ao vivo, que nosso grupo espírita, Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, tem outros encontros que nos permite estudar o Livro dos Espíritos, né? Aos sábados, de 18 às 19 horas. Temos um encontro também aos sábados de temas variados, de 17 às 18 horas, algumas vezes por convidados que são trazidos até nós. E assim nós também temos o nosso dia de prece à distância para aqueles que necessitarem de pedidos. Nós disponibilizamos o link. Sejam todos sempre muito bem-vindos aos nossos estudos e propostas espirituais, e não deixem de dar o seu positivinho lá quando visualizarem. Isso nos dá um feedback. Se também tiverem críticas, estamos abertos para recebê-los, sempre no propósito de melhorarmos da melhor forma, a sermos servidores de Jesus. Muita paz.